Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida. A Alemanha Oriental, ou a República Democrática Alemã, que de democrática não tinha nada, era um satélite soviético. E havia a República Federal da Alemanha, conhecida como Alemanha Ocidental, que era uma democracia liberal. Havia um muro separando Berlim Oriental da Berlim Ocidental, e esse muro foi construído para impedir que as pessoas da Alemanha Oriental fugissem para a Alemanha Ocidental, capitalista. A população na Alemanha Oriental era extremamente controlada pela polícia política, a Stasi, extremamente eficiente e a maior em detrimento ao tamanho da população. E sobre tudo isso nós conversaremos hoje. Olá pessoal, eu sou Juliane, você está no canal Vai e Veja, eu falo de história e literatura. Se você gosta, se inscreva por favor, peço que você sempre utilize o campo dos comentários, manda esse vídeo para os seus amigos, não se esqueça do seu like, tudo isso pessoal é bastante importante para todos nós aqui criadores de conteúdo. Para compor esse vídeo eu utilizei como referência esse livro aqui, Stasilândia, da Anna Funder. A Anna, ela é uma jornalista australiana. Ela sempre pesquisou a respeito da Alemanha Oriental. Ela foi até a Alemanha, entrevistou diversas pessoas da Alemanha Oriental. Então, desde pessoas que ficaram presas, que foram perseguidas, a ex-espiões da Stasi. É um trabalho bastante interessante, vale bastante a pena, pessoal, que vocês leiam, que vocês conheçam o trabalho da Anna Funder, tá certo? Eu não vou conseguir falar, né, do livro todo, né, o tempo não permite, então eu selecionei algumas histórias para a gente discutir aqui, correto? Então, pessoal, a Stasi, ela contava com 97 mil funcionários e 173 mil informantes, para vigiar uma população de 17 milhões de pessoas. A cada 6 cidadãos da Alemanha Oriental, um trabalhava para a Stasi. O sistema de vigilância era tão alto que superava a KGB e a Gestapo nazista. Dentre muitas histórias, né, que a Anna Funder nos conta, eu gostaria de falar da história da Júlia, que ela relata aqui. A Júlia namorava, na época da Alemanha Oriental, com um rapaz italiano. E assim, tinha um mês lá na Alemanha Oriental que eles abriam um país para receber pessoas de fora, principalmente estudantes. Era uma forma que eles achavam de apresentar o socialismo, né, para os estudantes e fazer a cabeça das pessoas mesmo, tá? E aí a Júlia conheceu um italiano. E eles começaram a se relacionar. Só que ninguém da Alemanha Oriental poderia sair para algum país capitalista, poderia visitar algum país fora ali do bloco soviético. Então sempre o italiano que a visitava. E aí ele passava por revistas, por uma série de coisas e tal, para poder entrar no país. E eles eram seguidos por agentes da Stasi o tempo inteiro, pessoal. Vocês não têm ideia, né? E assim, eles nem disfarçavam, sabe? E nessa história toda, a Júlia não arrumava emprego nenhum. Ela era formada em letras, ela era tradutora e não conseguia emprego. Aí ela foi numa espécie de agência de empregos que tinha na Alemanha Oriental e tal, e ela tinha um senhor na frente dela, e ela perguntou assim para o senhor: quanto tempo você está desempregado? Surgiu uma mulher de trás de uma pilastra, uma funcionária do governo, começou a gritar: não temos desempregados na Alemanha! Nós não temos desempregados aqui, desemprego é coisa de capitalista. Aí ela falou: tá, mas essas pessoas e eu, nós não estamos... Vocês não são desempregados, vocês são pessoas apenas procurando emprego. Você tem uma ideia da história. Tá.
Aí ela continua, não consegue nada, né? E tá nítido que ela não está conseguindo por causa do namorado estrangeiro. Um dia ela é chamada lá num escritório super estranho, que é no escritório da Stasi, e um agente, né, numa mesa, começou a conversar com ela e ele tirou um bloco com todas as cópias das cartas que ela e o namorado italiano trocavam. E ele começou a ler para ela. Oi, meu amor, não sei o que, não sei o que. E ela lia assim, assustada, sabe? Aí ele assim, ai, nossa, o seu italiano é muito bom, né? Você é tradutora, tá. Aí você não tá conseguindo trabalho, não é? Ela falou, eu não tô conseguindo, não sei porquê, mas eu tento me candidatar para todas as vagas de tradutora, de professora, e não consigo, né? Não sei o que tá acontecendo. Aí ele falou assim, bom, a sua irmã tem o sonho de ser pianista, não tem? Mano, eles sabiam tudo das pessoas, tudo, era impressionante. Aí ela falou sim, ela sonha mesmo em ser pianista profissional e tal. O seu pai é um professor meio problemático, né? Porque o pai às vezes dava umas opiniões fora daquilo que era esperado pelo partido. Aí ela ficou assim e tal. Falou, então, você pode conseguir um emprego como tradutora, a sua irmã pode se tornar pianista, o seu pai pode ser promovido como coordenador da escola, mas você precisa nos ajudar. Aí ele propôs que ela recrutasse o namorado italiano para que o namorado se tornasse um espião. Ela não aceitou, né? Eles queriam que o namorado dela se tornasse um espião na Itália, um espião para Stasi. E ela não quis, né? Não aceitou isso, mesmo porque ela já nem estava namorando mais com o italiano, e ela nunca conseguiu um emprego. Ela foi conseguir um emprego muito tempo depois como recepcionista de um hotel. E, gente, casos como o da Júlia eram muito comuns. Então, se você caísse na desgraça de alguma forma, já era. Para vocês terem uma ideia, a Stasi mantinha pedaços de peças de roupas de pessoas que eles consideravam meio problemáticas, para caso a pessoa fugisse, desaparecesse, e eles conseguissem localizar através de cães farejadores. Eles não perderiam tempo, né, de ir até a casa da pessoa, pegar a roupa, pôr pro cão farejador, essas coisas todas. Eles já tinham uma amostra de meia, de roupa, pedaços de roupas, enfim, para esse tipo de coisa. Como que você poderia cair na desgraça com a Stasi? Bom, não era muito difícil não. Bastava você estar numa escola, numa faculdade, com um amigo e tal, você não sabe que o cara é espião da Stasi. Vamos lembrar que de cada 6 alemães orientais, 1 era espião, certo? E aí você falava assim, eu tenho um livro lá em casa, Arquipélago Gulag, do Solzhenitsyn. Pronto, já estava na desgraça. Eles iam dar uma batida na sua casa, procurar livros estrangeiros que não podiam. Quais livros não podiam? Arquipélago Gulag, Solzhenitsyn, qualquer livro do George Orwell. Inclusive tem um relato aqui de uma mulher que ela tinha a Revolução dos Bichos dentro de casa. Foram dar batida na casa dela, então acho que o cara não associou, e na capa ele viu lá um monte de bicho com uma bandeira vermelha, ele achou que era um livro comunista e largou pra lá. Então, pessoal, é uma situação assim. Então tinha, por exemplo, pássaros falsos nas árvores, que na verdade eram câmeras. Entendeu? Então era uma população super controlada, super controlada. E ela entrevistou também ex-espiões, né? Então teve um caso de um cara que era ex-espião da Stasi, e aí o pai dele era nazista. Isso já seria um problema para ele, né? Então,
muita gente era das duas Alemanhas, né, eram ex-nazistas. E eles transformavam, na Alemanha Oriental, eles transformaram esses ex-nazistas em comunistas. Então, por exemplo, se a pessoa ela não quisesse se tornar comunista, nada disso, ela iria para campo de concentração. Né? Então, o pai de um dos espiões aqui entrevistados era um ex-nazista, e o cara se tornou comunista e se tornou professor. E o filho da Stasi, e um excelente espião, inclusive. Então, ele ia lá para o escritório da Stasi, e aí eles se disfarçavam cada dia de uma coisa. Então, ele se disfarçava de cego, de idoso e tal, e ficavam em lugares estratégicos. Qual que era o objetivo? Pegar pessoas que tentavam fugir. Então havia maneiras de fugir da Alemanha Oriental. Existiam muitos picaretas que prometiam, não, eu te levo até a Alemanha Ocidental e tal, e não levava nada. Pegava só o dinheiro dessas pessoas. E a Stasi trabalhava muito em cima disso. E aí eles ficavam em praças, ficavam disfarçados, enfim, em faculdades disfarçados ali para pegar essas pessoas, né? Pegar pessoas contrabandeando livros que não podiam, coisas assim, né? E teve um outro espião que a autora entrevistou, um ex-espião, e o cara era fanático mesmo, né? Ela se assustou quando entrou dentro da casa desse ex-espião e tinha um busto do Stalin lá. Ela falou, gente, né? Nossa, o cara ainda cultua Stalin, né? E esse ex-espião, ele começa a criticar o capitalismo e tal, e ele faz críticas corretas, né? O capitalismo, ele fala da desigualdade social, do problema ambiental, que a gente tem que concordar, mas o problema é que a Stasilândia não é uma opção, assim como Stalin também não era. Ainda por cima, né, questão ambiental, o bloco soviético ele desmatou e poluiu muito mais do que os países capitalistas. E essa também é uma discussão que ela faz. Aí, em outro momento, por exemplo, a Júlia, né, fala assim, olha, na época da Alemanha Oriental, não tinha pessoas bêbadas nas ruas, não tinha moradores de rua, mas só que aí está o problema. Na verdade, o alcoolismo na Alemanha Oriental era 2 vezes maior do que na Alemanha Ocidental. E não havia moradores de rua, não é porque tinha casa para todo mundo, era porque eles prendiam, eles matavam. E a gente tem que desconfiar muito de países, a não ser que sejam países muito bons, que a gente sabe que tem um programa governamental, né, para trabalhar com pessoas usuárias de drogas e tudo mais. Se não for o caso, a gente tem que desconfiar muito de países que não tenham nada, né, não tenham favelas, não tem pessoas pobres, não tem moradores de rua, porque muito provavelmente essas pessoas estão sendo mortas. Porque, né, no sistema que a gente vive, é praticamente impossível não ter. Entendem o que eu tô querendo dizer? Enfim, pessoal, tudo aquilo, né, que vem de cima para baixo é muito complicado. É muito complicado dar certo. Claro que há casos e casos, né, tem coisas que não estou pregando aqui liberdade total, porque, né, isso inviabiliza a convivência em sociedade. Entretanto, algo como uma Stasilândia, né, não tem condições. Tanto é que as pessoas tentavam pular para o lado ocidental. Muitas acabavam sendo mortas. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. E eu volto a indicar para vocês... Opa. Eu volto a indicar para vocês o livro aqui que eu peguei da biblioteca emprestado. Tá certo? Stasilândia. E espero que vocês tenham gostado. Peço a sua gentileza para que você não deixe de se inscrever nesse canal, curtir e compartilhar este vídeo. Um abraço e até mais.